Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite para orarmos, para cantarmos louvores ao Senhor e para aprendermos da palavra do Senhor, conhecermos um pouco mais daquilo que Deus tem para nos proporcionar. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos introduzir aqui uma parte do estudo na noite deste dia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Tua presença para adorar, glorificar e exaltar o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Queremos Te agradecer pela oportunidade na qual o Senhor Deus nos concede em estarmos, ó Deus, diante da Tua presença. Que o Senhor derrame as Tuas bênçãos, estenda as Tuas mãos, conceda-nos a Tua graça e venha nos fortalecer, para que a cada dia, a cada momento, a cada instante, possamos estar aos Teus pés. Que o Senhor derrame mais e mais do Teu Espírito sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, nos capacitando, nos orientando, nos ajudando, tirando, Senhor, todo o cansaço, toda a fadiga, todo o desânimo e tudo aquilo que queira, ó Deus, impedir e atrapalhar o agir e o mover do Teu Espírito, ó Pai, em nossas vidas. Obrigado pelos nossos irmãos, pela vida de cada um dos Teus filhos. Esteja conosco, ó Pai, fale conosco, nos ajuda a entender e a compreender a Tua palavra nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quarta passada nós iniciamos falando sobre o que são, quais são, melhor, e não o que são, quais são os dons espirituais, e nós falamos sobre a divisão que há entre os dons espirituais, que são os dois tipos de dons, que são os dons interiores e os dons exteriores. Os dons que são trabalhados dentro de nós e os dons que fluem de nós e aparece, exteriormente na manifestação do Espírito Santo, conforme Ele concede a cada um. Então nós aprendemos aqui que os dons interiores nós alcançamos na medida que somos alcançados pela graça de Deus. Então, quando somos abraçados pela graça de Deus, os dons de Deus já começam a atuar através da graça, trabalhando interiormente dentro de nós. Lembrando sempre, Deus trabalha de dentro para fora, o diabo atua de fora para dentro. Daí a importância de nós estarmos interiormente preparados, capacitados, guardados, protegidos pelo Senhor, porque o ataque do inimigo ele precisa ficar só externo, mas não alcançar a parte interna. Então, quando a parte externa sofre e padece com os ataques do inimigo, nosso interior está guardado e está protegido por Deus. Então, nós falamos que esse dom interior, ele é o dom da graça de Deus, ele é o dom da vida eterna, ele é o dom do Espírito Santo, e aí encerramos falando que ele é o dom celestial. Por que o dom celestial? Porque nos dá a oportunidade, nos dá a abertura, o acesso de acessar um mundo espiritual. E quando nós temos essa abertura para acessar um mundo espiritual, nós passamos a ter poder do alto para combater as hostes espirituais, os seres espirituais malignos que atuam no mundo físico, trazendo os seus dados, as suas artimanhas, trazendo a sua força maligna para trazer prejuízo às pessoas. E aí nós falamos isso dizendo, quando nós, por exemplo, expulsa um demônio, nós estamos tendo, na verdade, entrada nesse mundo espiritual para manifestar aquilo que Deus interiormente já fez através de nós. Então, todas as vezes que nós oramos por alguém ou expulsamos um demônio de alguém que está possuído e possesso, aquele demônio é repreendido e sai da vida daquela pessoa, ela liberta,
Só com poder sobrenatural é que nós podemos fazer isso. Do contrário, ninguém que não possui o dom interior pode expulsar demônio. Amém? Por isso que Jesus diz assim, se Satanás está dividido contra Satanás, não vai subsistir, porque um demônio não pode expulsar outro demônio. Por isso que quando Jesus expulsava demônios, os religiosos diziam que ele expulsava por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus falou: se Satanás expulsa Satanás, então é um reino contra o próprio reino? Não tem como. Então, para ter poder e força contra o mal, contra as hostes espirituais, contra o mundo espiritual, só aquele que é possuído do dom celestial, só aquele que é possuído desses dons que o Senhor nos concede, à medida que a graça de Deus vai sobre as nossas vidas. E aí nós terminamos aqui falando que os poderes do mundo terreno não têm poder para vencer o mundo maligno. Por isso, quando nós expulsamos um demônio, é a prova de que é chegado o reino dos céus. Jesus, ele expulsava demônio para provar que o reino dos céus era chegado. Por quê? Porque só o poder do reino dos céus, só o poder de Deus é que pode expulsar demônios. E a Bíblia fala do dedo de Deus, usando aqui uma figura de linguagem, porque Deus é Espírito. João 4, 24 diz que Deus é Espírito, mas a Bíblia usa algumas expressões físicas de Deus para mostrar para nós a ação, o mover, o trabalhar de Deus. Então, quando a Bíblia fala o dedo de Deus, ela está fazendo referência ao Espírito de Deus, ao poder de Deus atuando na vida de Jesus. A gente pode conferir isso lá em Lucas. Abre aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 11, verso de número 20. Só para confirmar isso que a gente está falando, Lucas capítulo de número 11 e verso de número 20. Eu estou com a Bíblia textual, estou com outra Bíblia aqui para auxiliar caso precise, tá? Lucas 11 verso 20, amém? Amém? Amém. Vocês precisam participar aí para a gente poder facilitar aqui. Porém, se com o dedo de Deus lanço fora os demônios, então o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou a vós. É o que Jesus está dizendo. Em outras palavras, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, que é pelo Espírito de Deus que Jesus fazia as coisas, então é prova de que o reino de Deus já chegou a vós. Então, quando expulsamos um demônio, irmãos, é a maior prova de que o reino de Deus chegou e de que o reino de Deus está em nós. E na terra, só quem pode expulsar demônio é a igreja. Amém? Amém. Na terra, só quem pode expulsar demônio é a igreja. Por quê? Porque a igreja tem de Deus a autoridade ou a autorização para acessar esse mundo espiritual, o poder do mundo vindouro, para manifestar o reino dos céus da expulsão de demônio. Então, quem pode expulsar demônios? Só a igreja, ou todos os que receberam Jesus como seu Salvador e Senhor conseguem expulsar demônio. Talvez você esteja falando assim: pastor, será que eu posso expulsar demônio? Eu acho que para expulsar demônio eu preciso ser um crente, muito crente, jejuar muito, consagrar muito, orar muito, ler muito, conhecer muito a Bíblia. Irmão, de fato, como cristão, você precisa fazer todas essas coisas que eu estou falando para vocês, porque às vezes a gente fala as coisas, aí tem gente que usa isso para o diminutivo, usa isso, como é que eu posso dizer, de forma pejorativa, de forma errada, e aí não consegue absorver a informação de forma correta. Por exemplo, teve um dia que eu falei aqui:
que eu não obrigo ninguém a dar o dízimo. Eu não posso, nenhuma igreja, nenhum pastor pode obrigar as pessoas a dar o dízimo. Então eu não posso obrigar a pessoa a dar o dízimo. Aí sabe como é que a pessoa entendeu? A pessoa entendeu assim, ó, o pastor falou que nós não temos obrigação de dar o dízimo. Aí a pessoa não deu mais. Mas eu não falei isso. Eu falei que eu, como pastor, se quero ser um pastor bíblico, certo e correto, eu não posso obrigar as pessoas a dar dízimo. Porque, acredite, irmão, tem muito pastor e muita igreja aí que obriga, ameaça, diz que vai para o inferno, faz uma série de coisas. Então, a informação eu passei de forma correta, mas a pessoa entendeu de forma errada. Por exemplo, outra informação, a gente ensina aqui o que está na Bíblia, que a salvação de Deus é eterna, amém? Ela não tem prazo de validade, não é até que eu cometa o próximo pecado. Deus não brinca com esse negócio. Eu te salvo, você peca, você vai para o inferno. Você santifica, você volta para ir para o céu. Você peca de novo, você vai para o inferno. É assim que funciona. Nós falamos de salvação, futuramente nós vamos falar de novo, para os irmãos que estão chegando novos também entender. Então nós ensinamos aqui o que a Bíblia ensina, né? Dou-lhes a vida eterna, Jesus disse, e não entrarão em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação do Espírito é algo que Deus fez e não desfaz. Aí a gente ensina que salvação não se perde. Aí olha a informação que a pessoa recebe. Já que eu estou salvo, independente do que eu fazer ou deixar de fazer, eu vou ser salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. Mas foi isso que eu falei? Não devemos fazer o que a gente quer. Na verdade, o crente não pode fazer o que quer somente. Nós somos escravos de Jesus, servos de Jesus, e nós, se quisermos reinar com Ele, precisamos fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado para entender de fato e levar sempre para o lado aumentativo, sempre para o lado promissor, progressivo daquilo que nós estamos falando, para a gente não diminuir o ensino. Então, o que eu estou querendo dizer? Todo crente pode expulsar demônio, porque todo crente que foi alcançado pela graça de Deus tem acesso a esse poder. Amém ou não amém? Tem acesso, a graça de Deus está em você. Essa graça te habilita, te possibilita, te capacita a expulsar demônio. Mas o que a igreja ensinou? Que para expulsar demônio tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter uma vida de santidade. Senão o diabo pode isso, pode ir aquilo, pode o outro, pode falar da sua vida, pode denunciar um pecado. E aí, o que a gente acha? Se o irmão vai lá e expulsa o demônio, todo mundo já fica olhando, nossa, aquele irmão conseguiu expulsar demônio, então aquele irmão é muito crente, então aquele irmão é santarrão, então aquele irmão é diferenciado da gente. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Primeiro, que a casta de demônio que só sai com jejum e oração, a casta de demônio ali é incredulidade, não é nem demônio em si. Outra hora eu explico melhor de novo o texto para vocês, quando Jesus falou. Existem casta de demônios que só saem com jejum e oração. Mas a casta de demônio ali não era o demônio que estava na pessoa, que os discípulos não conseguiram expulsar. Sabe por que os discípulos não conseguiram expulsar? Porque eles não estavam crendo que conseguiria expulsar. Então primeiro eles tinham que repreender a casta de incredulidade que havia neles, para eles depois expulsar o demônio. Porque para expulsar demônio, acredite, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, você não expulsa o demônio. Então por que eu estou dizendo que todo crente que recebeu Jesus como Salvador, que foi alcançado pela graça de Deus, pode expulsar demônio? Porque essa graça te capacita e te possibilita fazer isso. Abra sua Bíblia em Mateus 12. Mateus 12, verso de número 28. Mateus capítulo 12, verso de número 28, que diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino dos céus. Olha Jesus falando, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus,
é consequentemente chegado a vós o reino dos céus. Então, quando Jesus disse que o reino dos céus está em nós, quando ele ressuscitou, o que ele disse? Uma das primeiras palavras que ele disse quando encontrou o discípulo: recebei o Espírito Santo, sim ou não? Ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. E aí ele disse assim, ó: é-me dado todo o poder do céu e na terra. E a outra palavra que Jesus disse: eis que eu vos dou poder. Deu ou não deu? E dentre esse poder que ele nos deu, ele ainda faz algumas colocações. Deu poder para quê? Para expulsar demônios. Abre aí a Bíblia em Marcos. Mais para frente, Evangelho de Mateus, vem o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Vamos ler o verso de número 14, olha só. Acharam aí? Marcos 16, verso de número 14. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto, no que os tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome fazerão o quê? A primeira coisa que ele falou: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ou seja, Jesus empoderou, capacitou, habilitou e autorizou nós manifestar os poderes celestiais, os poderes do mundo vindouro, acessar esse portal espiritual para ter poder sobre o mundo espiritual e manifestar na terra o reino de Deus. Então, todos nós que somos a igreja, que somos crentes em Cristo Jesus e que cremos nisso daqui, temos condições de expulsar demônio. Todos os dons interiores precisam crescer até o pleno desenvolvimento e maturidade. Qual é o grande problema de muitos cristãos? É que eles são alcançados pela graça de Deus e eles estacionam. Esse é o problema da maioria dos cristãos, até mesmo os que já caminharam um pouco, eles começam a retroceder, e os que estão caminhando agora estacionam, e eles ficam presos somente nos rudimentos da doutrina, ficam presos só nas doutrinas primordiais, principais, iniciais da fé. Mas a graça de Deus, irmãos, na nossa vida não é o fim, é o início. A graça de Deus não é o fim, ela é o início de uma nova vida, para vivenciar novas experiências, para vivenciar novas descobertas, para vivenciar coisas que nós não vivenciamos antes de conhecer a Cristo. Então o problema é estacionar, é não desenvolver, é continuar atrofiado, anão, pequeno, diminuto diante da grandeza que a graça de Deus nos oferece e nos proporciona. Amém? Então a palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 3 que os membros da igreja de Coríntios não cresciam. Por que eles não cresciam? Por quê? Porque eles abraçaram a graça, mas os olhos deles estavam mais nos ministros do que em Cristo. E uma igreja que fica com os olhos expressos mais no ministro do que em Cristo, revela mais o homem do que revela a Deus. Então eles foram chamados de crentes carnais, porque eles diziam assim, eu sou de Apolo, eu
sou de Pedro, outro, eu sou de Paulo. E ficava assim, as pessoas ligadas aos ministros e não ligadas a Cristo, achando que o que eles estavam recebendo era do homem, mas na verdade o que eles queriam e precisavam receber só provinha da parte de Deus. Então esses dons interiores que foi dado é para você exercitar. Daí que vem o jejum, daí que vem a oração, daí que vem a leitura da palavra de Deus, daí onde é que vem a comunhão com os irmãos, a consagração, a meditação nas coisas espirituais, cooperar nos cultos, nos trabalhos, nos eventos, buscar o propósito de Deus para a sua vida, para que você possa vivenciar esse crescimento. É como um crescimento físico. Você é uma criança ali que depende no começo dos primeiros cuidados. É sua mãe que troca, é sua mãe que dá banho, é sua mãe que veste, é sua mãe que alimenta. Mas com o passar do tempo a criança vai se desenvolvendo e os pais promovem isso para que as crianças possam ir por si só, já aprendendo a comer, já aprendendo a tomar água sozinho, já aprendendo a tomar banho sozinho. E aí a criança vai crescendo, vai chegando aí já a sua puberdade, chega na fase da infância, chega na fase da adolescência, da juventude, da fase adulta e a maturidade. No mundo cristão, no mundo espiritual, na igreja também precisa haver a mesma coisa. Precisa haver crescimento, desenvolvimento. Não podemos entrar ano e sair ano e continuar o mesmo crente menino, raquítico, sem conhecimento, sem capacidade, sem desenvolvimento, sem conhecer nada, sem aprender nada, sem se envolver com nada, sem se engajar, sem saber fazer nada. E a igreja precisa proporcionar esse crescimento aos irmãos. E é por isso que a igreja tem trabalho de ensino. O que é o culto de ensino? A maior oportunidade de você crescer, irmãos, é aqui no culto de ensino. A igreja promove trabalho de oração, trabalho de consagração, trabalho de jejum. A igreja promove os trabalhos de vigília, promove os trabalhos sociais. E o que o pastor e os líderes esperam? Que todos os irmãos estejam envolvidos, estejam engajados com os eventos que a gente faz aqui na igreja. Vai ter agora evento de casais. Qual é o objetivo do evento de casais? Trazer luz, trazer o norte, trazer palavra, orientação, porque a família hoje está sofrendo ataques severos, sempre sofreu, mas como nos dias de hoje, como nunca, difícil você ter hoje uma família saudável por causa de um mundo doentio que nós estamos vivendo. Então a igreja precisa proporcionar, não é para ganhar dinheiro, não é para arrecadar dinheiro esses eventos, Na verdade, se eu soubesse, tinha pedido até um pouco mais, porque depois que a gente vai fazer a somatória, ainda vai ter que tirar dinheiro do bolso, porque o nosso objetivo não é enriquecimento ilícito, nem se promover, nem fazer o meu nome, o nome da pastora, ou o nome da igreja principalmente. Nosso objetivo aqui é proporcionar à igreja, proporcionar aos irmãos crescimento, desenvolvimento, aprimoramento. Nós vamos ter um evento aqui também com os homens, chamado Homens do Reino, que é para ajudar os homens. Evento com as mulheres, Café com Deus e Amigas, que é para ajudar e auxiliar as mulheres, e por aí vai. E o que a gente percebe? Que muitas pessoas, elas não estão valorizando e não estão se engajando nessas coisas. E aí a igreja avança, enquanto outros irmãos vão ficando para trás. Você já imaginou você ficar um ano, todo culto de doutrina, você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Aí o mesmo irmão que senta do teu lado não vem na quarta-feira. A pergunta é, daqui um ano, quem desenvolveu e quem cresceu mais? Responda para mim. Quem estava aqui participando. Porque não tem como Deus fazer com mágica. A salvação da alma não é a mesma do espírito. A salvação do espírito, Priscila, é Deus que faz. Se Deus não for até o homem não vai até Deus, porque o espírito nosso está morto. Nós morremos. Se você ler lá em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, está dizendo assim, e nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos.
Como é que a gente pode crer em Deus e ir para Deus se nós estamos mortos? Então Deus veio até nós, veio até o nosso espírito e nos despertou para ouvirmos a sua voz, cremos nele, recebemos ele para termos a vida primeiro dentro do nosso espírito. E agora a salvação da alma é diferente do espírito. Do espírito acontece em um só momento. Seu espírito foi ressuscitado, você respondeu à voz de Deus, atendeu ao chamado, creu com o coração, confessou com a boca, você é salvo instantaneamente. Mas você acabou por aí? Acabou por aí, irmão? Não. Agora tem a salvação da alma. Agora a salvação do espírito precisa alcançar a sua alma. E essa salvação da alma é um processo de desenvolvimento que vai durar todo o resto da sua vida enquanto você estiver aqui sobre essa terra. Por isso que Jesus disse assim, ó, quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim vai acabar ganhando. A palavra vida ali é psique. É psique, não está falando do espírito nem do corpo, está falando da alma. Porque a alma é a série do pensamento, sentimento, vontade. Então a vida na alma você pega e você ganha. Você pecou, você está perdendo. Você distanciou, você está perdendo. Você não veio para o culto, você está perdendo. Não estou querendo dizer que não possa haver um dia que você venha faltar no trabalho. Até o pastor falta, irmão. Tem como. Eu estou falando das pessoas que podem estar e não vêm, que negligenciam estar aqui, porque acham que aqui é só palavras jogadas ao vento. Acredite, a palavra que sai aqui da minha boca sai pelo Espírito de Deus, penetra no seu interior, alimenta o seu espírito e dá capacidade para que a sua alma possa ser transformada a cada dia. Cada vez que você vai para a palavra de Deus, você muda suas ideias. Você pensava de um jeito, agora pensa de outro. Você acreditava de uma forma, agora você acredita de outra. Você não tinha entendimento de uma coisa, você passa a ter entendimento. Seu comportamento vai mudando, porque a sua mente vai mudando, a sua alma vai sendo transformada, a palavra vai regenerando, limpando, restaurando. Esse é o processo de Deus. Por isso, irmãos, eu sei que nós vivemos hoje num contexto diferenciado do antigo, mas antigamente a igreja primitiva se reunia todo dia. Porque é que nem eu vi um vídeo, o irmão fez, colocou no Instagram: se você beber água só no domingo, você morre. Vocês viram isso? E é uma grande verdade mesmo. Passa aí a semana toda, você bebe, você não chega no domingo, irmão. Você não chega no domingo, vai beber nada de água, né? Não faz isso não, pelo amor de Deus, senão você vai morrer mesmo. É sério, o ser humano não consegue viver sem água. E a gente não consegue viver sem Deus mais. O nosso espírito recebeu vida. Você vai deixar seu espírito morrer? Você vai deixar sua vida, nova vida em Deus, ser perdida de novo? Deus te deu uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer tudo de novo. Então nunca abra mão disso. Tem dia que você vai estar forte, tem dia que você vai estar fraco, tem dia que você vai estar com coragem, tem dia que você vai estar sem coragem. O problema é: nunca pare, nunca desista, nunca abandone, nunca retroceda. Esse é o segredo. Não pule do barco. Eu tenho uma mensagem de Paulo, quando ele estava no barco indo para a cidade para ser julgado, e muitos detentes com ele também, os comandantes, as autoridades, e veio uma tempestade chamada Euroquilão da morte, e estava despedaçando o barco todo, e os homens estavam querendo se jogar no mar, né? Ele falou assim: não se jogue ninguém no mar, porque o anjo do Senhor me visitou e disse que ninguém vai se perder, só o barco vai se perder. Então, por mais que a gente veja coisas acontecendo, por mais que a gente veja pedaços do barco se desfazendo, não pule fora do barco, permaneça dentro do barco, porque o barco ainda é a sua garantia de vida, de segurança. É como no dilúvio, só se salvou quem estava dentro da arca. Se alguém da família de Noé resolve sair da arca, tinha morrido, tinha se perdido.
A arca talvez não era o melhor lugar para se estar. Olha a quantidade de bicho. Já parou para imaginar o fedor que não era aquele dentro? Já imaginou elefante? Já imaginou todo mundo urinando, defecando ali dentro ali? Era fácil para aquela família? Não era fácil, mas era o melhor lugar para eles estar, porque lá fora estava tendo morte, e ali dentro, com toda a dificuldade, estava tendo vida. Amém? Então é muito comum que a gente substitua a expressão de Cristo pelo próprio ministro. Todo ministro só recebeu dons porque lhe foi entregue dons. Por isso ele precisa ter cuidado ao manifestar, para não olharem para o ministro, porque senão se tornaremos crentes infantis. É o que nós estávamos conversando até mesmo esses dias. Nós precisamos tomar muito cuidado quando o dom ele interior se manifesta de forma exterior, a gente manifestar o dom e sair de cena e deixar que a glória fique para Deus, porque daí as pessoas podem se apegar às pessoas de uma maneira, de uma forma, até mesmo a idolatrar essa pessoa por causa do dom. Mas lembra que nós falamos no começo? Unção não muda caráter. Unção não muda caráter. Ser usado por Deus não é a mesma coisa que ser aprovado por Deus. Tem muita gente que é usada por Deus, mas o seu comportamento, as suas atitudes e os seus frutos não correspondem à altura. E aí não podemos negar. Deus usa? Deus usa. Deus faz através da vida da pessoa? Faz através da vida da pessoa. Mas a pessoa em si não está correspondendo à altura daquilo que Deus está fazendo através dela, ou através dele. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado e não tratar as pessoas com um grau, medir as pessoas com um grau de santidade da qual nós estabelecemos pelo aquilo que Deus usa elas para fazer. Amém? E isso tem muito nas igrejas. Acredite, irmão, que eu vou falar aqui. Grande parte dos irmãos que estão em alguma igreja, alguma denominação, só estão lá pelo dom que Deus usa a pessoa que está na frente. Vou dizer de novo. Grande parte dos crentes que estão em alguma outra denominação só estão lá pelo dom. O dia que acabar o dom, acabou. O dia que a pessoa desiludir, também acabou. Poucas pessoas estão numa igreja por amor a Cristo. Poucas pessoas estão em uma igreja porque querem servir de fato a Cristo. Independente do que acontecer, independente do que ocorrer, independente do que há naquela igreja, as pessoas servem a Deus porque entendem o propósito, entendem o chamado, entendem aquilo que Deus tem verdadeiramente para as suas vidas. É claro, quem não gostaria de estar numa igreja grande, bem estruturada, de uma igreja já bem consolidada? Eu não estou aqui falando mal, a gente quer chegar a esse nível lá na frente, mas acredite, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, porque um dia eu vou pregar para vocês aqui também. Vocês precisam me lembrar essas coisas que eu falo, mas um dia eu vou pregar aqui para vocês e vou falar da hortaliça, o grão de mostarda, que o reino de Deus é como uma hortaliça que cresceu, se tornou a grande árvore, e veio as aves do céu e todas se acolheram nela lá, e se abrigaram nela e fizeram seus ninhos. Eu já vi tanto pastor, tanto pregador pregando isso de forma positiva, mas você sabia que isso é negativo? Porque Jesus estava comparando ao reino dos céus, as pessoas falam, então é coisa boa, tá vendo? A igreja cresceu, agora tem muita gente, era só uma hortaliça. Hortaliça é árvore, irmão. O que esses irmãos entendem? Hortaliça é árvore? Não. Deixa eu explicar para vocês. Um pé de coentro é árvore? Não. Um pé de alface é árvore? A mostarda também é árvore? Não. O que é uma hortaliça, irmão? É aquela plantação, aquele coentro que tem ali.
que ser rasteirinho. Ele não cresce, aquilo ali é daquele jeito mesmo. Tem a sua utilidade, tem o seu propósito, seu objetivo, mas não cresce. Diz que essa hortaliça cresceu e se tornou uma grande árvore. E por se tornar uma árvore, veio as aves do céu, e todo tipo e toda espécie de aves, e se abrigaram nela. Essas aves, irmãos, de todo tipo de ave, você sabia que no Antigo Testamento Deus proibiu comer essas aves? Deus proibiu os pés, as unhas, as garras. Está lá no Antigo Testamento. Tanto é que quem lembra que, ou já leu, quando Pedro teve uma visão que todas as aves, répteis, quadrúpedes, formavam um grande lençol como um vaso assim, via até ele, Deus disse para ele: mata e come. Ele disse: de modo nenhum, eu nunca comi coisa imunda, porque para o judeu Deus disse que seria imundo comer tipos de aves, répteis e quadrúpedes, não poderia comer. Então essas aves do céu que chegaram, ou seja, a igreja cresceu além e de forma errada com que ela deveria crescer. Já começa por aí. Deus tinha um crescimento para a igreja? Sim, Deus tem um crescimento para a igreja, mas a igreja não cresceu, a igreja inchou. Você já viu a fábrica de frango como é que é? Um pintinho hoje, em 15 dias vira um frango congelado. 15 dias vira um frango, é enxertado nele, e ele cresce, e ele incha. Assim aconteceu também com a igreja. Por a igreja crescer, muitas aves vieram. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje a nossa igreja está aqui pequenininha, poucas pessoas vêm, mas no dia que essa igreja começar a crescer, vai aparecer tanta gente. E acredite, escute isso que eu estou dizendo para vocês: nem todo mundo vai vir com o mesmo coração. Porque agora ninguém quer, pôr a mão no arado, ajudar, tá numa igreja onde está ali, bebendo água ali, trazida de casa, não tem ventilador. Mas no dia que a igreja se tornar grande, estiver favorecendo, um trabalho grande, aí vai vir um monte de ave ali, só, é que nem urubu, só aparece depois que tem carniça. É que nem a hiena, só aparece para comer o resto do leão que caçou, foi atrás, fez e tudo, desfacelou ali. Depois que o leão está lá e termina de comer, às vezes nem termina de comer, já está a hiena assim, tudo lá. Pastor, deixa eu falar, eu ia numa igreja com a minha mãe, que era uma igreja grande, só que eu pedi para Deus, falei: Senhor, prepara um lugar para mim. E quando eu vim para cá, no culto que era da chamando das mulheres, quando vim para cá, ela não falou: vem, querido, foi lugar de eu pedi para Deus: Senhor, lá é o lugar que é para eu ficar. Eu orei a Deus, eu pedi, lá Senhor, é o direcionamento que o Senhor vai dar. Eu falei: é lá. O Senhor falou: é lá, não é minha saída. Eu orei 2 vezes, a Gabriela falou: mãe, pede direcionamento para Deus. A Gabriela falou: pede. Eu orei outra vez, no começo do ano, eu falei: Senhor, 2024 eu entrego a minha vida e a minha espiritualidade nas suas mãos. É lá que é para eu ficar, Senhor. Se for para lá, o Senhor vai me direcionar. O Senhor falou: é lá que é para você ficar, não é para sair. Glória a Deus. Uma pessoa. Manifestar Deus na vida, é isso que a gente faz, Não é nem mesmo isso, não é nem sobre religião. Não é sobre religião. Não é nem sobre se comportar aqui, não. É pegar aqui os códigos, pegar aqui aquilo que Deus está dando, para que a gente possa fluir lá fora e alimentar a vida das pessoas. Então, isso para mim é até uma motivação, ouvir você falar isso, porque tem horas, às vezes, que a gente acha também que o nosso trabalho aqui é em vão, a nossa dedicação, o nosso empenho, aquilo que a gente procura fazer, porque muitas pessoas passaram por aqui, mas as pessoas perceberam que não, se eu ficar aqui, eu vou ter que me doar, eu vou ter que me entregar, eu vou ter que dar o meu dinheiro, eu vou ter que dar o meu tempo, eu vou ter que dar a minha ajuda. Uma igreja está nascendo, está crescendo, está construindo, as pessoas querem pegar o negócio já feito, querem pegar um negócio já preparado. Que nem segunda-feira eu e minha esposa fomos ali numa igreja de um casal amigo nosso. Se você vê a igreja, a estrutura, tremenda estrutura. Eu até virei para o Marcelo Graça foi comigo e falei para ele: Marcelo, eu poderia chegar numa igreja dessa aqui, e em pouco tempo aqui eu estaria em qualquer setor desse aí, assim como meus amigos estão lá, servem lá no setor como obreiro. Eu poderia vir aqui, quem não quer? A igreja, luzes, telão de LED de 10, 15 metros, departamento
departamentos, estruturas, os pastores lá são todos remunerados, vivem remunerados para a obra de Deus lá, servindo o tempo todo. E poderia já pegar o negócio feito, mas não, mas Deus chamou para construir, Deus chamou para edificar. Demora, é difícil, não é fácil. A igreja lá já é uma igreja de 50, 60 anos. O irmão que foi pregar lá, ele disse que há 17 anos atrás ele foi para Sorocaba, assumiu uma igreja e que eles tinham perdido todos os membros por causa de problema com liderança, só ficou 35 pessoas. E há 17 anos atrás eles começaram a fazer o trabalho. Dia de domingo tem 7 cultos na igreja dele. 7 cultos, para você ter ideia, porque a quantidade de pessoas não dá para comportar na igreja, mais de 7.000 pessoas. Então é quase 1.000 pessoas por culto. Eles têm 7 cultos, você acredita? Como é que pode uma igreja ter 7 cultos, domingo todo? E ele vive integralmente para a obra de Deus, e durante a semana é pastor de casais, é o pastor dos jovens, é o pastor do novo convertido. Cada departamento tem um pastor, um homem preparado para lidar com cada situação. É isso que eu sonho para aqui, para essa igreja. Mas o que a gente precisa? Falar a verdade, porque se eu abrir mão da verdade, se eu abrir mão dos ensinamentos, se eu abrir mão já dos fundamentos, dos princípios, e começar a facilitar as coisas, a gente enche a igreja. Mas o que adianta encher a igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, enganando, ludibriando? Você não vai manifestar a vida de Deus lá fora, você vai ser só um religioso, que vai chegar aqui no domingo, glória a Deus, aleluia, dou minha oferta, resolvi meu problema com Deus, vai viver o resto da semana longe, distante de Deus. E não é isso que o Senhor me chamou, e não é isso o propósito dessa igreja. O propósito dessa igreja é isso que a Priscila falou agora. É isso que minha esposa também fala aqui, alguns irmãos dão testemunho, é levar Jesus para a vida, é levar Jesus além de uma religião, além de uma placa denominacional, é apresentar através do seu comportamento, das suas ações, das suas atitudes, o Cristo que está sendo gerado dentro de você, o Cristo que está sendo formado dentro de você. Então isso é o dom interior. O dom interior, ele faz isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós vamos aprender sobre os dons exteriores. Nós vamos aprender sobre todos os tipos de dom. Vou falar pelo menos um pouquinho de cada um aqui, não com muita profundidade, mas pelo menos um pouquinho. Mas acredite, se você não tiver nenhum dom exterior, precisa ter, precisa buscar. Isso traz edificação. Se você não tiver nenhum dom exterior, pelo menos se você tiver o interior, já resolve, já é o suficiente. Porque tem igreja que você vai que todo mundo profetiza, todo mundo tem revelação, todo mundo tem algum dom, um dom de cura, só dom exterior, mas o interior não tem, não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue ajudar, não consegue tolerar, não consegue não julgar, não apontar, não discriminar, não medir as pessoas de cima para baixo, não consegue. Então, a gente quer fluir nos dons. Sim, Deus já me usou em profecia, Deus já me usou em revelação, Deus já me usou em cura, sinais, prodígios, maravilha, irmão, até aleijado, pela rádio levantou e andou, e foi para a igreja andando. Eu tenho testemunhos de surdo, de mudo, de pessoas que estavam com um nódulo grande na cabeça, vomitar uma bola de cabelo, e as pessoas passavam mal na hora, e eu falei, pega o balde. E aí meu irmão foi lá para o banheiro para a pessoa vomitar aquela obra de macumbaria, um bolo desse tamanho assim, maior que uma laranja, cheio de cabelo assim enrolado, e a pessoa tinha dor de cabeça todo dia, insuportável. Teve uma irmã que ela morava uns 500 metros da igreja, mais ou menos, uma senhora, e aí eu estava orando pela rádio, era um momento de oração que eu orava por cura, especificamente por cura. E aí na hora que eu estava orando, o Espírito de Deus me direcionava a dizer assim, você aí que está na sua casa, você irmã, tem um problema no seu joelho, nas suas pernas, você não anda mais, pela medicina você está paralisado, você não anda mais, coloque as suas mãos agora no seu joelho, Deus vai fortalecer o seu joelho, para você saber que é Deus que está falando com você e vai te curar. À noite você vai a pé lá na igreja para dar o testemunho. Aí sabe quando você libera essas palavras assim, você fica falando, o que eu falei? Meu Deus do céu,
liberei a palavra. Era uma quinta-feira, lá nós tínhamos culto na quinta-feira. Daqui a pouco chega uma irmã lá amparada por uma jovem, uma moça que era neta dela, depois eu fiquei sabendo. Chegou lá na igreja, lá andando, as pernas bem cangaia dela assim mesmo, mas chegou lá andando, suada, sentou, deram água para ela, tal, tudo, e nada. Aí ela levantou a mão, chamou o obreiro, levantou a mão depois e falou que queria dar o testemunho. Aí levaram o microfone para ela, lá para frente, deu o microfone para ela e falou assim: pastor, o senhor orou hoje de manhã lá na rádio, falando assim, 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 e para saber que é Deus na sua vida. Eu vim de lá da minha casa andando, eu estou aqui andando, e está andando até hoje. Ou seja, Deus faz, mas agora é hora do Marcelo sair de cena e dizer: toda honra, toda glória seja dada para Deus. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá no Pernambuco, eu era o pastor Lobinho, eles me chamavam assim, Lobinho da Madureira, o pastor Boizinho, que andava de tênis, calça jeans e camisa polo, porque lá no Pernambuco, lá crente anda de social, não andar de social não é crente. Eu era considerado isso. Comecei fazendo culto na garagem, ninguém dava nada, as cadeiras velhas assim, nem você está vendo. Aqui tá bom, tem microfone, tem as coisas, lá não tinha nem isso, irmão. Era no gogó mesmo, ninguém dava nada. Quando começou a ver os milagres, ver as coisas, a igreja encheu rapidinho. Por quê? Porque infelizmente as pessoas estão sendo levadas pelo aquilo que aparentemente elas veem, e não por aquilo que interiormente elas veem. Uma igreja almática não entende para onde vai e nem a sua identidade, porque ela não consegue compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito um homem natural não consegue discernir. Então entenda uma coisa: quando a igreja olha para homens, ela expressa homens, mas quando a igreja olha para Cristo, ela expressa a Cristo. Quando uma igreja olha para Cristo, ela é uma igreja desenvolvida, madura, porque olham para Cristo e conseguem entender as coisas do Espírito. Então a única coisa que importa na igreja não é o ministro, a única coisa que importa na igreja é Cristo. Amém? Os ministros são trabalhadores e receberão suas recompensas pelo seu trabalho. Então, os dons interiores, eles manifestam no nosso interior e passarão a expressar essa vida fora, de forma exterior. Como a Priscila está falando, as pessoas à volta vão passar a enxergar a mudança, as pessoas em volta vão passar a enxergar a diferença. Você não vai precisar forçar para que as pessoas vejam Deus na sua vida. Cristo vai ser revelado, Cristo vai ser manifesto, através daquilo que há no seu interior. Você vai transbordar, porque tudo que nós recebemos por dentro virá a transbordar também através das nossas vidas. Nós precisamos desenvolver interiormente para manifestar exteriormente, porque, volto a dizer, os ataques do inimigo são de fora para dentro. Ele não vai, você não vai impedir ele de atacar sua mente. Você não vai impedir ele muitas das vezes de atacar o seu corpo. Você não vai talvez impedir ele de exteriormente te atingir de alguma forma, de alguma maneira. Mas o seu interior protegido, cheio, pleno, repleto de Deus, não haverá espaço para que o inimigo possa atingir interiormente. Você está preparado, você está capacitado, você está estruturado, você está fortalecido em Deus. E aí serão só ataques externos, mas não serão ataques que interiormente vão te afetar a ponto de te fazer cair, te fazer parar, te fazer destruir. Todos aqueles que são crentes derrotados, ou crentes que caíram, ou crentes que naufragaram na fé, foi crentes que não se fortaleceram interiormente, espiritualmente, que não permitiram com que esses dons interiores crescessem, se desenvolvessem. E aí não tem como, vão ser vencidos pelo mal, porque ele tem esse poder de penetrar. É aquilo que eu falo:
Um crente com o Espírito Santo jamais pode ser possuído pelo diabo, mas um crente com o Espírito Santo pode ficar endemoniado. Esse é que é o problema. Ou seja, o diabo atinge uma esfera interior a ponto de ele dominar a sua mente, te fazer coisas que você não faria, te fazer a praticar coisas que você não praticaria, te fazer agir de forma como que você não agiria. Mas se o seu interior está guardado em Deus, vem o pensamento, vem a ação do inimigo, vem a pressão, é a enfermidade, é aquela coisa psicológica, é aquela coisa que vem, que você sente que está numa batalha espiritual, calafrio, um medo, uma sensação de desmaio, uma sensação de perseguição, ver um vulto, alguma coisa. Tudo isso são coisas externas, mas seu coração, seu interior, seu espírito está fortalecido e ele não poderá invadir a casa que Deus verdadeiramente habita plenamente, todos os espaços, todos os cômodos daquela casa. Amém, meus irmãos?